Pessoal, boa noite. Sou Daniela Aragão, pesquisadora de música, cantora. Estou aqui hoje para receber o Milton Guedes, que é um músico excepcional, que tem uma trajetória bem evidenciada, que mergulha nesse mundo aí do instrumental e também das trilhas sonoras. Fez trilha sonora para várias pessoas, trabalhou com Lulu Santos, enfim, é um grande nome. Ele é multi-instrumentista. Hoje está escuro aqui a beça. Eu vim fazer a live em outro lugar. Mesmo que tenha uma luz, parece que não está aparecendo muito. Vou pegar aqui um pouquinho do perfil dele, né? Antes de se tornar cantor, o compositor, ele gostava de andar de skate nas quadras de Brasília. Ah, chegou, pronto. Dei uma assinada aqui. Olá, Daniela. Ah, prazer. Peraí que você não está aparecendo não. Cadê você? Aqui Oi, tá. você está me vendo? Pronto. Agora foi. Agora foi. Que prazer. Prazer Que meu, trajetória. Daniela. Poxa, Que carreira linda que você tem. Que riqueza. poxa, Puxa vida. obrigado já pelo convite. Adorei o convite. E Aham. bom estar aqui para poder falar desse montão de coisas aí que eu já. Ah, que bom. Aqui é para falar mesmo. O pessoal fala pra Que caramba. bom, O pessoal que fala que todo esse programa ele fica todo armazenado no meu canal. O objetivo em breve é tentar migrar para o YouTube, ótimo. porque lá tá tudo. Então tem muita gente, tem Olga Martins, tem é, Paulinho Mosca, tem muita gente já que já passou. Provavelmente muitos amigos meus. Já vi que tem vários ali já. Ah, que bom, que bom. Milton, E aí? tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que participa aqui Uhum. do Afinando a Prosa, que é como é que começou a música na sua vida? Como é que volta lá atrás? Como é que se deu esse encontro com a música na sua vida? Sua memória mais longínqua? Olha, Daniela, eu acabei descobrindo na terapia que via lá da minha mãe. Minha mãe foi embora muito cedo, eu tinha 6 anos de idade Nossa, só. E, mas todos na família falam que ela era a cantora da família. E minha irmã mais velha acabou herdando também essa coisa do canto. Eu sempre tive música em casa, por conta dessa irmã, por conta do meu irmão mais velho também, que é baterista, até hoje atua como músico olha, instrumentista, curador lá do Clube do Choro, Marco Guedes, né? Marco Guedes e Fátima Guedes, que não é a Fátima Guedes que todo não mundo é pensa. A Fátima eu já entrevistei. Mas aí eu demorei muito para aceitar não, para entender que eu não tinha como fugir da música. Essa minha irmã acabou me colocando num coral, que eu cantarolava o dia inteiro. Ela me colocou com 16 anos num coral mirim, lá em Brasília. Ai, que Eu sou barato. carioca que cresceu em Brasília, né? E Uhum. foi meu primeiro contato com a música, cantando num coral ainda ali, aprendendo a tocar flauta doce para tirar as canções na partitura, aquela coisa um pouquinho mais rústica, simples. Uhum. Mas eu ficava muito emocionado. Mas ainda era uma brincadeira para mim. A música só veio mais séria mesmo, assim, de assim, não consigo não tocar. Uhum. Só lá 18 anos, com a minha primeira banda, que foi a banda Pôr do Sol, lá em Brasília. Com Todo sol. Pôr do Sol era uma banda muito bacana, especial, né? Que
era do meu irmão, do meu primo, né? Meu irmão Marco Guedes e o Guilherme Lassance. Juntamos mais alguns amigos, né? O Pingo, o Dentinho, os apelidos, né? Sérgio Pingo, Luiz Carlos Dentinho. E formamos o Pôr do Sol, que era uma tentativa da gente fazer canções tipo os Beatles, com muitos coros, tipo o Boca Livre, que a gente adorava, o Roupa Nova, que às vezes as pessoas confundem Boca Livre, eu não sei como, mas... E a gente começou, então, eu comecei aí um processo de, assim, não tem mais volta, eu adoro fazer isso. Isso quase antes de tocar algum instrumento mesmo. Eu comecei brincando de gaita. Eu não tocava sax. O sax foi meu último instrumento, por incrível que pareça. Um instrumento que me levou aí, minha carreira quase toda. Foi meu último instrumento, com quase 20 anos de idade, 19 para 20. Então, foi esse caminho aí. Eu demorei esses 5 anos para entender que a música era o que eu queria fazer mesmo. Até largar tudo. Você, no pôr do sol, você tocava gaita? Eu tocava gaita, flauta transversal, mas eu comecei a tocar flauta bem depois. Na primeira formação, eu só cantava e tocava uma gaitinha de blues ali. E flauta doce. E aí a vontade de tocar outros instrumentos veio também porque, né, todo mundo já tocava alguma coisa de harmonia e tal. Eu era o único que só cantava, vamos dizer assim, né? Só fazia backing ali, tudo cantava. E acabei falando, bom, então eu vou tocar uma flauta aqui. Começou uma brincadeira através do coral também. E da flauta e tal, e acabou que eu fui desenvolvendo. Poxa, eu vou passar para a flauta transversal, né? Então, e depois você é do sopro mesmo, né? Você foi transitando entre os instrumentos de sopro, exatamente, né? e naturalmente, porque eu nunca pensei assim, vou tocar instrumentos. Veio vindo e eu fui me apaixonando pelos instrumentos cada vez mais, até bater o olho num saxofone e falar, caramba, que coisa mais linda, né? Que o sax, além de tudo, é um instrumento lindo, né? Lindo, E eu fui muito lindo, encantado. lindo. Aí eu não parei mais. Isso aí já, nossa, já se vão muitos anos, já se vão quase 36, 37 anos. É bastante coisa. E você também trabalhou com Lulu Santos, né? Isso. Um tempão. O Lulu foi a primeira, meu primeiro start assim de música profissional. A gente chegou com a banda Pôr do Sol a quase se profissionalizar. Nós fomos para o Rio, gravar um disco, um compacto com 2 canções. E, infelizmente, aquela coisa da gravadora, e também tinha... Um trabalhava, o outro também estava todo mundo um pouco encaminhado com seus empregos e deu um certo medo de tudo. A música sempre foi uma montanha-russa até hoje, mesmo depois de tudo, dessa história toda. E acabou que a gente dissolveu a banda ali, a coisa mudou, mas eu continuei tocando com amigos nos bares, em Brasília ainda, e conheci o Oswaldo Montenegro. Oswaldo foi quem me levou para o Rio de Janeiro. Foi que te apadrinhou, né? Te pegou e te levou, E né? ele tem essa coisa de arregimentar artistas pelo Brasil, né? Até hoje ele faz isso com as peças de teatro. E já fazia isso em 86, isso, né? E foi uma mudança muito legal na minha vida, porque eu literalmente larguei tudo e fui morar no Rio de Janeiro para trabalhar com ele, fazendo teatro e depois fazendo shows. E 2 anos depois eu conheci o Lulu num estúdio que eu estava gravando com uma banda de amigos também. E ele estava gravando no estúdio ao lado, na mesma gravadora. E foi lá ver tocar. Aí ficou olhando lá a tarde inteira. E depois ele me convidou para fazer parte da banda. E eu
fiquei quase 30 anos tocando com o Lulu, entre turnês, né? Fazia uma turnê, saía, tocava com outra pessoa, voltava, fazia mais uma turnê. Sempre tive essa abertura aí com o Lulu, que foi bem bacana. Assim. Foi que ano que você começou a trabalhar com o Lulu? Foi... O Lulu Porque foi em junho de 88. Foi Ah, quando a gente. tá. E você já tinha, você tinha gravado Um Dia Melhor, né? É, Pôr do Sol. com a banda Pôr do Sol, que foi em 80 o Pôr do Foi Sol em 84. 84. foi a nossa primeira incursão ali de tentativa de profissionalização. Eram duas músicas minhas, né? E do meu parceiro, Betinho. E Uhum. assim, foi, quer dizer, a gravação foi ótima. Fomos muito bem tratados e apoiados pelos produtores e tudo, que falavam muito. Nós éramos muito certinhos, ensaiávamos, Certinhos, né? né? Então, foi bem bacana, assim. E logo depois, com o Lulu, foi 88. Em junho de 88, eu comecei a tocar com ele, já estreando com 3 semanas de ensaio, estreamos no Canecão. E já foi Você tocava sax com ele. Com ele era sax? Era tudo. Eu fazia Sax e flauta? backing, sax, gaita e flauta. Fazia tudo. Ah, Tava um violão também. Então, o Lulu olha só. aproveitava bastante essa coisa da cena também. Engraçado que com o Oswaldo, com o teatro, eu fiquei muito solto em cena. Porque são dois artistas que nunca me podaram assim nesse sentido. Muito solto no palco, tanto com o Oswaldo quanto com o Lulu. No Lulu foi mais ainda porque o tipo de música ajudava isso, né? Nossa, Ajudava. dançava, movimentava, a gente criava coreografias ali de movimento em cena que acabaram virando marcas, né, do show. E foi um Aham. período muito, muito importante para mim, assim, muito rico mesmo. E você, em 93, você faz um disco solo, né? É, Aí você vai seguindo com trabalho solo paralelo a um trabalho em coletivo, né? Você isso. tem um trabalho solo, né? Desde a época do Pôr do Sol, como eu já arriscava umas composições e cantava na banda, né? Não era só eu de cantor, mas a gente dividiu o canto, mas cantava, linha de frente ali. E eu sempre levei isso comigo. O Oswaldo aproveitava muito isso também. Uhum. Né? E, e o Lulu, mais ainda, o Lulu às vezes saía de cena e me deixava cantando, né? Olha E só. então eu sempre, paralelamente a isso, eu sempre tive uma banda tocando nos bares no Rio de Janeiro e tudo. E acabei preparando tardiamente também, porque eu já estava com mais de 30 e poucos anos, 31 a 32. Não, mas novo, Gravei. novo. Eu ficava pensando assim, caramba, os meus ídolos todos já tinham gravado disco com 25, 26 anos, e eu ficava mal de ter esse sem gravar, né? E aí o Lulu produziu esse primeiro trabalho, né? E foi um pouco experimental. Eu confesso que eu me descuidei um pouco, porque eu deixei, eu deixei para a última hora a escolha de canções e tudo. Então foi um pouco assim o repertório que eu tinha naquele momento, de amigos, música de um Uhum. amigo de outro, uma canção minha ou duas. Foi muito. E o Lulu produzindo teve que tirar leite de pedra ali, né? Ao mesmo tempo, Aham. a grafia, eu era um cara, é, vamos dizer assim, por conta dessa exposição que eu tinha tanto com o Oswaldo quanto com o Lulu, Uhum. televisão, mídia, isso abriu muitas portas e eu fiquei muito em evidência, assim, todo mundo, pô, quem é esse cara, né? E Aham. espera-se de mim, pelo menos a gravadora, que eu fosse um novo, sei lá, vou fazer uma comparação aqui boba, mas assim, um novo Paulo Ricardo, né? Uma coisa, um cara que É, canta, toca e tem um fio, vamos dizer assim. tem um filho.
tem uma aparência legal, tem, né? E ao mesmo O Paulo Ricardo, eu acho que o Paulo Ricardo me lembra tanto a performance dele com o Jim Morrison. Ah, Muitas sim, ele vezes me lembrava de Morrison. é, é, é verdade. Ele fazia questão de parecer o Jim, né? Tem isso também. E somos amigos, adoro o Paulo, já toco muito com o Paulo, a gente faz muita troca de participações e tudo, é muito bacana. Uhum. E eu era muito fã do RPM na época, e na época a referência que eu tinha era essa, assim, pô, eu quero ser um cantor de música pop. A Uhum. gravadora me viu um cara mais popular, que talvez eu fosse, mas eu não aceitei naquele momento. Eu queria ser Entendi. o Você Lulu queria Santos, ser. eu queria ser o Lulu, queria ser o RPM, queria esse nicho, né? E vendo a galera ali é, montando as bandas e tal, aí eu falei, poxa, eu não quero ser é, assim um cantor popular no sentido pejorativo da palavra, né? Brega, né? Mas aí por conta disso a gente Você cita os dois como referência, porque eles atingiram a popularidade, mas não caíram na linguagem, não são bregas. Né? Então, assim, você queria que tivesse esse nível de receptividade, mas sem ser um popularesco, exato, né? sem ser popularesco, ao mesmo tempo quem diz que o que é popularesco ou não, né? Claro que existem coisas É. no nosso gosto pessoal, a gente fala, pô, mas isso é muito brega. E naquele momento, Uhum. qualquer coisa que tivesse uma letra um pouco mais melosa era brega. E eu estava enganado. É. Eu joguei fora. Não joguei fora, tem canções lindas naquele disco, os arranjos são lindos, eu ouço hoje. Mas ficou muito, ao mesmo tempo, ficou muito bonitinho, porque eu tinha essa coisa do coral, de querer cantar super afinado. E eu me lembro que o Lulu tentou um pouco me sujar, para o bem, assim. Pô, bota Claro, pra bem, fora. assim, E, vai ficar mais orgânico, né? é, e acabou que a gravadora ficou um pouco decepcionada com o que eu apresentei. E o disco acabou não acontecendo de fato, assim, né? Mas tem canções muito, muito lindas. São canções muito boas. Tem coisas da Zélia Duncan que eu amo, que, poxa, já gostava da Zélia em Brasília já. E ela Aham. generosamente me cedeu 4 canções que depois ela gravou e foram um sucesso. Só que a gente Olha só. entortou o arranjo de um jeito que ela ficou muito. Elas ficaram muito conceituais, assim, de arranjo. Uhum. E naquele momento a gente era uma festa, eu estava gravando o primeiro disco, a gente não pensa muito, né? E tinha esse porto seguro que era acompanhar grandes artistas. Então eu estava muito tranquilo. Eu já me sentia suprido assim dessa necessidade de ser um cara Porto seguro de acompanhar grandes artistas é porque tem salário certo, né? Porque tem agenda agenda fixa, e sem né? fazer Então, nada. assim, é como emprego mesmo, né? E tranquilo, porque imagina, tá num show com o Lulu Santos ali, que, poxa, eu não precisava fazer nada, eu só precisava estar bem, levar a mala e fazer um super show, voltar para casa tranquilo. No outro dia o telefone tocava, ó, tem mais. Então, assim, tinha uma tranquilidade que me. Mas eram muitos shows, era muito difícil parar e pensar assim, não, agora, paralelamente, eu vou fazer alguma coisa. Não dava, É, gente. não dá tempo. Eu É. Fica tocava muito cansado. tocava de quinta a domingo, viajando. Segunda, terça e quarta eu gravava com todo mundo em estúdio. Então minha vida era muito, Uhum. muito cheia. Eu não posso reclamar de nada porque foi muito intenso. E durante 20 anos foi assim, né? Até a indústria toda desandar no meio dos anos Eu 2000. estou tentando me lembrar, você devia estar tocando com o Lulu num auge do auge que ele teve, numa retomada Sim. que ele teve, aquele disco que tinha aqueles ursinhos, aqueles bichinhos, assim. Foi o Ele
ele e o Memê, né? O nome do disco é Eu e Memê, Memê e Eu. O DJ Memê, É. que se juntou com o Lulu. O Lulu sempre foi um cara visionário, assim, nesse sentido. Ele sempre se junta com pessoas novas e que estão, né, abrindo Aham. novas frentes, artistas novos. E também ele pegou e falou, cara, o Memê fazia os remixes de todos os grandes Uhum. artistas da época. Ele falou, pô, vou chamar esse cara para produzir um disco comigo. O Memê pegou os grandes sucessos do Lulu até então e botou num beat de pista de noite, da noite. E o Lulu pegou de novo toda a garotada que não conhecia o É, trabalho dele e renovou o público e manteve isso. um repertório altíssimo nível. Estourou. E, Eu lembro disso. nossa, nessa época foi muito intenso, assim, era muito show, muito mesmo. Ainda bem que a gente era jovem e aguentava tudo. Que era muito, era dando direto, era, poxa, Mas o intervalo de um disco para o outro é pequeno. Tem um de 93 e um de 97. O é, intervalo é relativamente curto. se você for pensar que quando um artista estoura, a indústria meio que, hoje pior ainda, naquela época, quando eu falo naquela época, há 20, 25 anos atrás, o artista que estourou, ele era obrigado a entregar um disco todo ano, um disco novo. Imagina, você fazendo turnê, viajando, você acaba compondo uma ou duas músicas muito boas, o resto é um enche-linguiça ali. São, É, na minha opinião, claro, minha opinião, são poucos os que conseguem fazer discos todo ano com uma genialidade de um Stevie Wonder, assim, que aquele cara, tudo que ele faz é incrível, né? tudo incrível, tudo E, incrível. e Mas eu não te perguntei uma coisa, a ah, composição, porque você compõe, depois você depois compõe para pessoas assim, canções ou quase vinhetas, canções que viram, que estouram assim. é, Sonho de uma noite de verão, né? é, Então, assim, é o lado do compositor, né? Então, mas isso estava ainda guardadinho ainda nessa na época. verdade, o que aconteceu foi que eu sempre tive essa, vamos dizer, essa veia de composição um pouco mais pop, assim. E tanto que na minha banda, lá no Pôr do Sol, eu compunha a maioria das canções também. Então, assim, Uhum, teve um hiato aí grande de composição, porque eu comecei a lidar também com artistas muito grandes e tocar uhum, com eles, acompanhá-los, e era impossível não me comparar, não parar para pensar, uhum, pô, eu não vou gravar um disco porque eu não chego nesse nível. E aí uhum, começa a cobrança interna de, pô, eu não vou lançar qualquer coisa porque eu toco uhum, com a nata da música pop e MPB do Brasil. Como é que eu uhum, vou lançar um disco com as minhas composições lá e tal? E, e eu me resguardei muito. Eu acabei compondo muita coisa que ficou, que eu já perdi, que eu esqueci, que às vezes eu lembro de uma coisa ou outra que eu falo, pô, podia ter gravado isso, né? E foi nesse disco de uhum. 97 que o Guto Graçamelo, super querido Guto Graçamelo, que é um dos maiores produtores desse país, produziu super grandes nomes. O Guto começou Uhum. a me forçar. Eu gravava muito com ele para vários artistas. Ele sempre me chamava para fazer coro, Ah, para fazer sax, gaita, flauta, enfim. E ele, uhum. pô, cara, você tem que compor. E quando a gente foi gravar o disco, ele que foi produzir. Falou, pô, eu não vou fazer isso se você não trouxer canções tuas. Aí eu, poxa, Uhum. tá bom. Aí eu comecei, ó, eu tenho isso aqui, mas é mais popzinho, naquela coisa, né? Uhum. Aí quando ele ouviu o Sonho de uma Noite de Verão, que era uma tentativa de ser um skunk, assim, garota nacional, né? Eu pensava no Samuel cantando Sonho de Verão, né? Cantando
é o bicho, uma onda de calor é 10. Aquele jeito dele cantar vinha na minha cabeça. E aí, então, eu comecei a compor ali e vieram muitos pedidos para eu fazer umas músicas mais pop, assim, mais chiclete, né? Tenho algumas canções. Aí vieram as versões, que também, a pedido do Guto, por exemplo, eu fiz o grande lá do Fat Family, que é o Oh, baby, dance, 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 me mexa, assim, não, pare, pare, pare. Que é uma versão, mas assim, eu fiz essa versão num minuto, assim, numa tarde, e a música vendeu milhões de cópias. Então foi. Aí veio uma chuva de pedidos, aí compus para muitos artistas populares também, e pops, e Sandy Júnior, teve Ruge, Bros, essas bandas que estavam emergindo no Olha, pop. você já estava totalmente bem resolvido com a questão da classe da música, né? Assim, da classe social da música, né? Exato. O que ficou de complicado foi que eu comecei a compor coisas que eu pensava, pô, eu vou compor porque eu fazia muita coisa também, né? Olha só que loucura. Fazia publicidade, fazia jingle. E o jingle é um pouco cara de pau, assim, né? Você tem que acreditar naquilo. E eu achava que as Uhum. músicas eram jingles. E eu me recusava a gravar as minhas músicas, porque eu achava que era, pô, isso parece um jingle. Aí veio um sonho, Eu falei isso, falei jingle, é esse mesmo. um chiclete. Aí vem um sonho de verão e explode daquele jeito. Eu fiquei, e agora? O que que eu faço, né? Eu tenho que ou abraçar isso ou... E acabou que eu abracei aquilo. Eu fui, fiz programa de televisão pra caramba, a música explodindo no rádio, 1 milhão de cópias. E aí eu, caramba, e agora o que que eu faço, né? Eu gostei daquele momento, mas aí veio uma rasteira da gravadora na época, que a gravadora entrou numa intervenção lá maluca e os artistas daquele segmento lá da direção foram congelados. Isso acontece muito, né? E meu disco parou no meio do caminho. Falaram, ó, não vamos mais trabalhar esses artistas, do qual eu me incluí ali, e vamos rescindir o seu contrato. Então, meu contrato foi rescindido no auge do Sonho de Verão, tocando na noite, tocando. E nessa época a gente dependia muito da gravadora. A gravadora bancava tudo, bancava tudo. Todas essas músicas, Separação, Sonho se Perdeu, Agente Secreto, Sonho de uma Noite de Verão, Outra Pessoa, tudo que é de novela, sobretudo, elas pertenciam à mesma gravadora? Não, não. Aí Elas... aconteceu uma coisa. Como eu compunha, eu gravava muito. Eu fiz muita trilha para cinema, para novela. E me chamavam direto. Até que o Máriozinho Rocha, que era o diretor artístico da Rede Globo, diretor musical, é, enfim, ele ficou sabendo que eu cantava e tal. E ele falou: Poxa, o Milton podia cantar uma música. Quero ouvir ele cantando uma música. Mas tinha uma coisa da direção ali da Globo de te dar uma música e não Uhum. alguma coisa ao contrário, né? E ele me ofereceu uma coisa linda, que foi a música que eu cantei, que foi O Sonho Se Perdeu, que foi para a trilha daquela minissérie, Riacho Doce. que é uma coisa lindíssima, uma música do Danilo Caymmi, que toda a trilha feita por ele. E eu toquei flauta, fiz os backings, os assovios, e Bonito. cantei. Só que era muito MPB para mim naquele momento. Eu com meus 20 e tal ali, pensando, eu quero ser rock and roll, porque eu andava com a galera do rock por causa do Lulu. Mas eu devia Aham. ter dado naquilo, porque chegou uma hora que o próprio Máriozinho virou para mim, depois me chamou para gravar de novo para outra novela que foi Separação.
Era o tema do José Maier e da Silvia Pfeiffer. Essa música estourou no rádio espontaneamente. E eu não tinha disco, porque eu falei, pô, estou gravando um sax para essa trilha. Estou gravando uma voz para essa outra. Eu não Aham. pensava que eu estava ali o artista Milton Guedes. Era como se eu fosse Uhum. um... Esse foi o meu Um grande operário da música, né? operário. E eu só depois de anos e tocando com o Lulu, fazendo show e gravando, eu não parei para pensar, caramba, eu sou um artista aqui que precisa dar cabo do que eu estou fazendo. Uhum. E ele virou para mim, o Máriozinho, e falou, cara, a música tá tocando para cá, você não vai fazer nada? Ele mesmo veio falar para mim isso. Ah, olha. E eu assim, mas é muito MPB, eu sou do rock. E eu gravei uma música do Lulu, Rock and Roll, Uhum. clipe maravilhoso, estourou na MTV e tal. Mas aí teve esse problema com a gravadora e eu acabei ficando congelado. Não foi nem na geladeira, porque eu fui mandado embora. Descontinuou o Uhum. meu contrato por conta desses problemas da gravadora. E eu fiquei muito decepcionado na época, triste. Eu falo pra caramba, Daniela. Não, é bom. Eu estou ouvindo e estou interagindo aqui com Que você, bom. né? E aí, Mas ali eu lamentei você ser tão rock and roll e ter perdido aquela oportunidade de pegar uma carona ali e seguir ali no Riacho Doce, né? eu queria acreditar que eu era rock and roll. Hoje eu sei que eu não sou. Eu sei que se eu tivesse investido na MPB na época, ia ser um cara novo fazendo MPB e com Aham, canções lindas, sabe? Quando surge assim fazer uma comparação também assim, uma Maria Gadu, quando surge, aham, sabe, a Ana Carolina, ou aham. esses garotos que fazem música brasileira e tudo. É lindo. E eu, naquele momento, eu achava lindo, eu me emocionava com aquelas músicas. Mas alguma Aham. coisa. Não, mas eu tô lá, rock and roll, no show do Eu, Lulu. eu tenho que ser fiel à turma, né? Fãs esperam que eu Eu não seja posso aquele ser cara. infiel. E acabei dando um tiro no pé. O Jorge Versilo, o rapaz escreveu aqui, verdade. Na época até quase compus com o Jorge. Na época, antes do Jorge estourar e tudo. Ainda bem que Aham. mantiveram o Jorge na gravadora e ele estourou. Nossa, mas o sonho de uma noite de verão, gente, É. estourou. Eu lembro que eu cantava isso, sabe? De É. tão forte que era isso, e para cima também. Isso também ganhou, que é uma música solar. Como, Exato, como começa lá no pôr do sol, você tem essa solaridade. Porque também exatamente. ficar naquela melancolia, poderia hoje estar, E eu, né? por exemplo, os mineiros, eu ouvia a música dos mineiros o tempo inteiro. Beto Guedes, nossa, eu era muito fã. Tinha essa coisa de ligação com o nome. Eu não sou parente do Beto, infelizmente, mas as pessoas me chamam muito de Beto, né, por causa do Guedes, e Aham. confundem ali, fica um pouco sem graça depois, mas não tem o menor problema. Sempre adorei ser chamado de Beto. E Beto Guedes, Milton Nascimento, Lô Borges, eu ouvia muito os mineiros. Então, eu, eu sempre me emocionei com essa linha de composição. Assim. Isso. No Pôr do Sol, uma das músicas do disco, o Por um Dia Melhor, é uma música que eu fiz pensando no Beto Guedes. Assim. É uma música É. bem pinto nas flores da casa, o cheiro de um dia melhor por aí. Era muito ingênuo, mas era muito de verdade, assim, sabe? Tinha uma ingenuidade bacana, assim. E cinema, esse seu disco Cinema, que eu não tive acesso. Você é um cinéfilo, sim? São Nossa, trilhas para cinema? são trilhas, mas na verdade o cinema foi um convite da gravadora também, de falar, Uhum. pô, você toca com todo mundo, vamos fazer um disco instrumental. É, E foi exatamente depois que eu saí da gravadora, eu fiquei um período só para fazer
um adendo aqui. Eu fiquei quase 2 anos sem tocar, porque eu me decepcionei tanto com Uhum. as coisas todas ali. Eu estava fora da banda do Lulu e tudo. Isso foi em 98 até quase anos 2000 ali. Eu desisti da música. Ia abrir Uhum. um café, alguma coisa assim. E acabou que o João Augusto, que é um produtor que eu adoro também, que é o presidente da DEC Discos, me chamou para fazer um disco instrumental usando o catálogo das novelas, né? No caso ali da Globo, que eu podia ter acesso. É claro que eles sugeriram algumas coisas, e é um disco muito pop, assim, do meu jeito também, pop, melodia Uhum. e, e tocando trilhas de cinema. Na verdade, desculpa, o de novelas foi depois. Tocando trilhas de cinema que foram muito populares. Então tem Seal, né? Tem Kiss from a Rose, que era do Batman. Ah, Tem When a Man Loves a Woman. Nossa, tem canções lindas. loves a woman. Eu adoro, porque gravou o Sacha Bach, que é meu irmão, assim, que tocava teclados. Nossa, ele é o máximo. O Sacha é um super compositor, está fazendo 1000 trilhas lindas para as novelas agora. E é uma pessoa que eu amo, assim, meu amigo mesmo. E o Jong, que, poxa, que também era um amigo que chegou a tocar bateria também com o Lulu, é um compositor também, nos enfurnando. Bach, ele tocou com ele fez um trabalho do Mais com a Marisa Monte, não fez? Fez Eu lá acho que atrás, Adriana é. Calcanhoto. O Sacha tocou, eu conheci o Sacha já tocando com o Lulu Santos, né? Mas antes ele tocou Uhum. com o Richie, ele fez muitos projetos assim, muito bacanas. Uhum. Aí a gente gravou, nos enfurnamos os três no meu estúdio na época, e em um mês era uma música por dia. A gente Ah, correu, entregamos um disco, e o disco foi super bem. Foi bem legal. Até bacana. pedem o cinema. O cinema está nas plataformas, os outros ainda vai subir. Ainda vão subir. E agora você, né, fala de uma coisa de gravadora, e agora justamente não se tem mais gravadora, não se tem mais CD, porque na verdade nem no aparelho que toca CD tem. O É que verdade. que você acha disso? Você está achando legal isso daí? Você está achando. Eu acho que, assim, eu sempre fui. É uma palavra horrível, assim, falar update, né? Eu sempre corri atrás Aham, da tecnologia adequar e tudo. Eu acho que, como músico que tem estúdio e tudo, a gente está sempre buscando. Mas uhum, foi muito difícil, a transição foi muito difícil, por causa da dependência que nós tínhamos como artista, é, né, da gravadora, que bancava a turnê, bancava o lançamento, bancava clipe, bancava tudo, cobrava-se muito por isso, eles ganhavam muito por isso, mas o artista aham, fica livre para só compor. E claro que tem as Marisa Monte da vida que, né, fazem tudo, que já sabem exatamente o que querem, são é, produtoras de si mesmas, assim, né? E aham, eu acho que a tecnologia ajudou todo mundo poder ter uma voz, né? Poder aparecer. Agora, não pode é, esperar mais que vai ser como era antes. Existem essas, claro, essas, né, explosões de milhões de visualizações, milhões de streamings e tudo, mas se a gente uhum, contar nos dedos, a gente tem 20 artistas no Brasil que fizeram isso num país desse tamanho. é. Então, E o que eu acho complicado, desculpa te interromper, você volta. Eu que escrevo sobre música, não se tem mais ficha técnica, não se tem mais nada. isso Então, eu acho, só fica o cantor lá na frente. é, eu acho que está começando a se rever algumas coisas, como os direitos conexos, né? Que para quem não sabe, o conexo é um percentual da arrecadação da venda para distribuir nos músicos para os músicos que tocaram na faixa. Então, Uhum.
tem lá, você ganhou um cachê para gravar e tudo, mas tem, a música tocou, o artista ganha, o produtor ganha, a gravadora ganha e os músicos ganhavam um percentual pequeno, mas que ajudava bastante, assim, porque tá todo mundo na mesma faixa, né? Aham. Claro que tem as devidas proporções de percentual. Hoje, no streaming, ganha o cantor e o compositor. Não tem mais produtor, não tem mais. É, No é. E os produtor músicos? fonográfico, que é a gravadora moderna de hoje, que é o que lança o disco na plataforma. Então, assim, falta ficha técnica, as pessoas pararam de. Por exemplo, quando você lança uma música no Spotify da vida, se eu lançar uma música do Paulinho Mosca, vai aparecer lá, Milton Guedes, estou pensando em você. Não aparece Paulinho Mosca. Aí, tá vendo? Agora até tem um item ficha técnica lá. Agora você pode colocar a ficha e colocar quem tocou na faixa. Mas não tem arrecadação para ninguém. Então estão tentando Olha rever. só. No streaming, o artista principal mal ganha, né? Ninguém Mal sabe. ganha. Eu lembro da saudosa Sinara do quarteto em si. Ela falou que eles ganharam centavos, assim. É centavo. E com milhões de reproduções. Isso é. Então, É. esse é o lado cruel da internet. E a internet abriu muitas portas? Abriu. Os estúdios hoje, você faz um disco em casa com um computador e uma interfacezinha ali? Faz. Mas aí você só trabalha, você só dá, só dá. Se você não ganha dinheiro, você É. só oferece a plataforma que ganha com você oferecendo trabalho para a plataforma. Então, assim, como o grande, Você só dá, né? Só oferece o seu trabalho, sua arte, sem nada em contrapartida, né? grande desafio do artista hoje é transformar isso em ganho para ele. O artista só ganha com show hoje, numa quantidade Uhum. razoável de dinheiro, só com show. Se o cara não faz show, o compositor vai passar fome. E aí hoje é um papo longo em relação a isso, assim, porque eu sei que existem várias maneiras, mas é isso, é uma adequação à modernidade, às novas plataformas. É você saber como, né, se adaptar para poder. É um novo Uhum. nicho. Não tem mais aquilo lá de antigamente, que as coisas rodam por você. Agora você tem que se virar. Né? Sempre teve, mas de uma maneira muito maior agora, né? Porque não tem mais ganho. Né? Então você tem que trazer esse público daí de dentro para o seu show. Como é que você faz isso? Eu também não sei. Eu também estou exatamente É descobrindo isso. tudo tão etéreo, né? É tudo tão etéreo. Eu fico olhando assim a plataforma. Ah, é muito bom, é prático, É, mas é, a gente vai perdendo o concreto, assim, vai abstraindo e as informações vão se truncando porque não tem informação de nada no dia. O vinil para o CD já perdeu. é, Agora, nisso daí. é verdade. Eu acho que é isso. É o artista. Eu acho que assim, dá o seu jeito de ser visto, que aí a plataforma, nesse sentido, ajuda muito, porque antigamente ou você estava numa gravadora, que Uhum, era também aqueles 20 que conseguiam um contrato, e hoje em dia qualquer um pode botar na internet. O que pode uhum. acontecer, viralizar É, ou não, aí são milhões de pessoas lançando milhões de músicas todo dia. Ao mesmo tempo, aham, se você não tiver aquela gana né, de ser um super sucesso, se você aham, conseguir perseverança e não ficar mal de não ser, tem uma bolha ali que uhum. gosta de você, que te assiste, que vai comprar o teu material se você lançar, vai ver É, é. live. Então, assim, existem maneiras sim. É mais difícil, mas ao mesmo tempo está muito mais fácil de todo mundo colocar a cara É no mundo. mais democrático, né? É mais democrático. É. E é Né? isso. E
correndo atrás sempre, não para nunca. Estamos quase chegando aí no finalzinho. Certas coisas, É, 2007, da Som Livre. A Som Livre é uma gravadora bem popular, assim, tem, né? De novela, de minissérie, né? Dessas trilhas. Você estava na... Mais do que a EMAI, por exemplo, né? Mas é por isso é tudo muito nacional, né? esse disco que eu tinha me atropelado lá. Esse foi o disco que o pessoal da Som Livre falou, poxa, vamos fazer um disco instrumental com temas de novelas. Só que aí eles me deram um material maravilhoso né, que eu peguei lá desde os anos 70, aquelas novelas, Pigmalião, né, Nossa! Irmãos Coragem e tudo. No começo eu fiz um repertório chiquérrimo, assim. Não que o resto Uhum. não tenha sido, mas eles falaram, pô, esse primeiro, será que dá pra gente pelo menos ser um pouco mais popular, assim? E aí, ao mesmo tempo, eu gravei Maria Fumaça, poxa, da Black Rio, que era a abertura de uma novela. Gravei Roxanne, de assovio, né? Gravei Just the Way You Are, gravei temas maravilhosos, assim. Gravei Diamante Cor-de-Rosa, do Roberto Carlos, com Hamilton de Holanda. Então foi um disco muito prazeroso, foi muito legal. Gravei músicas com a banda que eu tinha com o Júnior Lima, da Sandy. Ele tocou batera super bem. Então, assim, foi um disco. Então, você trabalhou com a Sandy e o Júnior, né? É, Você, você, por você, conta das. você deu composições para eles? Isso. Eu compus para eles e teve um show, um evento em que eu tinha feito show. Eu não lembro agora com que artista, mas a gente estava no mesmo evento e eles me convidaram para dar uma canja com eles, para cantar Sonho de uma Noite de Verão com eles. E aí Ah, as músicas que eu tinha feito para eles também. E as músicas uhum. tocavam até hoje, tocam muito. E, e desde então eles falaram, pô, vamos fazer uma turnê com a gente. E eu ficava me revezando entre Lulu, é, Sandy Júnior, Elba Ramalho, Osvaldo, Roupa Nova. Eu fiz Roupa nova para ir até hoje, né, gente? e foi muito bacana poder ter tocado com esses artistas todos assim. E daí dali nasceu essa banda que durou 3 anos com o Júnior. E foi muito bacana, a gente aproveitou bastante. Foi bacana ver o crescimento dos dois até eles seguirem suas carreiras. E essa volta que eu participei também, essa super turnê, foi muito bacana. Enfim, eu sou um privilegiado da música, assim, porque eu toquei com muitas. Mas você é muito talentoso, porque você consegue transitar, você consegue transitar entre uma música mais elaborada, digamos, depois uma música mais pop, depois uma música mais É, midiática, e toca vários instrumentos. Você é muito talentoso. poxa, Senão não conseguiria, você não engessou, é, né? eu posso dizer que pode parecer clichê, assim, mas quando me perguntam um conselho para dar para a galera que está ou iniciando ou que está tocando, eu sempre digo isso numa boa, assim, por mais clichê que pareça, assim, não tenha preconceitos com a música. Eu não vou dizer que eu sou um funcionário da música, mas assim, eu vivo disso, eu Uhum. trabalho, eu amo o que eu faço. E existe a música que eu levo para minha casa, que eu vou botar no meu ouvido para curtir, e existe a música que eu posso dar. Quando o cara lá Poxa, eu vou falar uma coisa que parece pejorativo, mas não é, tá? Um cara do pagode me Não, chama para uma gravação com ele tá querendo o meu som. Ele não tá querendo que eu toque. Pô, toque igual o Kennedy aí. Não é isso, não é assim. Pô, é a minha música, eu quero aquele cara, aquele som lá. Pô, isso é o um seu preço. som, exatamente, a sua Eu assinatura. não vou falar não para esse cara, porque sou eu como assinatura. Eu não vou dizer, não, isso aí eu não toco. Mas eu posso dizer para mim assim, não, não é meu estilo de música. Eu não vou ouvir isso na minha casa. Mas eu vou tocar com o maior prazer e vou dar tudo de mim ali. E, e é Nossa, isso. você falou uma coisa que eu não vou esquecer de jeito nenhum.
um aprendizado aqui, que é quando o cara me chama, ele está pedindo a minha assinatura, ele está pedindo a minha marca, né? Isso. E isso eu posso dizer que eu tive o privilégio como músico, que é o leigo virar e falar, cara, aquela música, foi você que gravou aquele sax, né? Falando como instrumentista, que claro, foi o que me abriu portas, foi o que me trouxe Uhum. até aqui. E não tem elogio maior que esse. O cara que É, não é do meio, não é muito, reconhece. sabe que o teu sonho é aquele, essa é a grande busca, essa identidade, né? É a maior, é, é a identidade. O Gilson Peranzeta É, me deu uma entrevista, ele falou que ele levou muita porrada até ver que ele tinha que desenvolver a identidade dele sim, sim. no piano. Com a formação do Gilson, por exemplo, imagina música clássica, bossa nova, tudo de MPB. É, eu sei o quanto é complicado a gente achar uma linha, assim, mas essa linha sonora, e eu sempre falo assim que eu não sou um especialista, né? Eu gosto de falar isso, mas eu toco mesmo, eu toco. Eu não vou mais ficar dizendo que eu não sou saxofonista ou gaitista e tal. Eu sou. Eu só não sou o que algumas pessoas do meio esperam que eu seja, assim. O cara que toca, Uhum. dar aquela canja no bar do jazz e quebrar tudo. Essa não é minha praia. Não é minha praia. Eu É, funciono ser virtuose, né? Ser virtuose, né? e, pô, o que eu consegui até hoje me trouxe, sabe, até aqui. Eu estou super feliz com isso, com todas as minhas limitações. Mas é isso, né? Nossa, tem tanta coisa interessante passando aqui, tanta gente te elogiando, comentando disso, mas é muito rápido, não dá para ler. É que, ó, a gente E tem outra para responder os comentários. é muita gente. Tem 78 pessoas. Ah, legal. É, Beto, boa noite lá. Adoro o sax, você toca muito, te sigo faz um bom tempo. Parabéns. Bacana, bacana. Ah, é muito bacana. A gente vai vendo, né, tantos comentários. Muito obrigado aí, É. todo mundo, né, que tá comentando, falando das coisas. Espero que o pessoal tenha gostado, né? Ainda E o tem que que você está que fazendo agora? Só para a gente, encerrar. o trabalho atual. Eu tô com o meu trabalho solo já há mais de, né, 15 anos já, fazendo os Uhum. meus shows com minhas canções e também com canções. O meu show tem uma coisa muito bacana. Eu toco, todas as canções que eu toco são ou de, né, artistas que me influenciaram, estrangeiros ou brasileiros, e artistas com quem eu já trabalhei. Então eu misturo um Tim Maia com Bruno Mars, que eu adoro. E Olha. o Tim Maia, por acaso, foi o único que eu não toquei com ele, infelizmente. Uhum. Lulu Santos com Bruno Mars, Roberto Carlos com Black Eyed Peas, aquela banda. Eu faço uma mistura, uns mashups que a gente chama, né? Eu Uhum. toco da Dua Lipa, por exemplo, e a harmonia da Dua Lipa e canto Rita Lee por cima, que é uma Ai, artista que delícia. famosa com quem eu já gravei um DVD com ela. Então, assim, eu uso esse privilégio de ter tocado com essas pessoas e levo para o meu show. É um show muito para cima, muito distante e também posições autorais. É, tem, tem lá no meu Instagram aí, Milton Guedes, vou sempre postar umas. Ai, que bacana. E é isso, estamos sempre tentando Querido. fazer, né? Porque é difícil viajar hoje, Uhum. é muito complicado por conta de valores de aéreas e tal. Os contratantes ficam É. de mãos atadas também, né? Então, Aham. estamos. Ó, meu parceiro Luiz Carlos, o dentinho que eu falei lá do sol, Irani, minha querida Irani. Querido, a última perguntinha, você pode responder Tá. com um verso, com um pedaço de letra de música, com algo seu mesmo, é muito simples. Mas pergunto para todo mundo também. O que que é a música para a sua vida? Ah, eu, eu brigo tanto com a música, sabia? Aquela coisa de assim, pô, olha como é que é o nome daquilo? Você foi amaldiçoado, você não consegue sair nunca mais, Uhum. né?
A música, para minha vida, é, é como respirar mesmo. Não tem, Uhum. eu, por mais que eu tente fugir dela, por mais que eu me decepcione com a montanha-russa que é fazer música no mundo, não é só no Brasil. E é isso, Não, é respirar. E como eu trabalho com som, obrigada. no mesmo lugar. Querido, muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Pessoal, sintonize no canal Daniela Aragão. Ah, não, meu canal agora mudou de nome. Ele é o nome de Afinando a Prosa. É. Obrigado, Leandro Ramalho, Leandro que fez essa ponte para que eu conseguisse falar com você, Leandro, meu parceiro aí. Que Tá bom? legal. Pô, muito obrigado. Ó, sábado agora, sabadão, tô lá em São Paulo, no Café Piu Piu, galera. Estarei lá e depois vai ter mais shows, vou fazer uns festivais, eu vou postar a agenda. E muito obrigado pelo convite, adorei. Obrigada. Vamos. Você é uma simpatia, além de ser um galã. Então, vamos arranja os olhos da gente. Obrigadão, Um tá? beijo, Uma boa noite. beijo a todos. Tchau, Soninha, beijo.